Eu aposto que você já ouviu falar de vários paradigmas de programação, como orientação a objetos, paradigma funcional, paradigma procedural, ou se você não ouviu falar, você, com certeza algum deles você utiliza. Mas hoje eu estou aqui para falar de um paradigma não tão conhecido assim, que foi inventado aqui em Curitiba, não só aqui no Brasil, mas aqui em Curitiba por pesquisadores brasileiros. O famoso POM, Programação Orientada a Notificações, o paradigma orientado a notificações. E eu não sou nenhum especialista com POM, nunca trabalhei com POM, mas pelos professores, né, que desenvolveram, eu ter tido aula com eles, eu sempre ouvia falar na graduação e queria ler aqui com vocês e aprender um pouco mais sobre o tema e divulgar isso também. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, Dev Desempenho, e aqui nas minhas redes eu trago conteúdo de baixo nível, falando sobre C, falando sobre Rust, Zig. E para membros também, a gente está desenvolvendo um sistema operacional do zero em Zig, baseado no sistema do Mazieiro. Também estamos fazendo um solver de LBM. E, enfim, não esquece de se inscrever, deixar o like, colar no nosso Discord e seguir lá no Instagram. Mas agora vamos entender um pouco mais o que é esse tal de POM e quem são as pessoas por trás dele. E para aprender aqui sobre POM com vocês, o que eu vou fazer é que qualquer pessoa sensata faria, que é ler artigo científico. Nossa, todo mundo lê artigo científico, né? Mas enfim, vai ser uma espécie de react de artigos, alguns artigos que eu separei aqui, para tentar aprender com vocês o básico do que é o POM e do que é a ideia com eles. E eu queria começar... Nossa senhora. Queria começar com esse daqui, ó. Programação orientada a notificações, linguagem e compilador, um artigo do Honska, enfim, com Stades, Fabro e Simão. Esses três caras aqui são professores da UTFPR, tá? E tive aula com eles. E o artigo original, né, do POM, já para adiantar para vocês, é do Simão, que é uma tese de doutorado aqui de 2005. Já a gente pega alguma coisa. E eu vou começar aqui lendo o resumo, que é o que a gente faz, e prestem, para quem trabalha aí com React ou com frameworks web, prestem atenção na ideia do POM. E se vocês não lembram de alguma coisa. Ó. O chamado paradigma orientado a notificações é uma nova técnica para desenvolver softwares. O NOP, ou POM, é uma abordagem baseada em regras, em que cada regra e fatos baseados são divididos em pequenas entidades. Essas entidades, particularmente, colaboram por meio de notificações precisas somente quando o seu estado muda. Então, assim, só nessas três primeiras frases aqui, para mim, basicamente, a ideia é muito similar, ao menos, de um React da vida, né? Em que eu tenho o meu estado, a minha aplicação, o estado da minha aplicação, e ele vai atualizando, tendo reatividade, né, a partir das atualizações de estado, e, enfim, notificando as partes interessadas, né. É claro que aqui a gente está falando, acho que, de um sistema muito mais genérico que o React, né. O React está mais genérico no sentido computacional mesmo, né. Por exemplo, estou falando de sistema, posso falar de sistema distribuído nesse sentido, enfim. O React está na parte web. Ó, isso permite carregar processos de inferência livres de redundâncias estruturais e temporais. Não sei o que isso quer dizer. Devido a essas as propriedades peculiares, o POM tende a ser uma alternativa para conseguir um bom desempenho em execução de programa, facilidade em codificação e modularidade, né, no código, estruturação e decoupling do código. Então, deixar o código... Basicamente, assim, o código fica bom de desempenho, fica bom de escrever, fica bem estruturado, mil maravilhas. Mesmo que ele demonstrou essas features, né, no paradigmas em termos de performance de execução e processo de desenvolvimento, ele ainda apresenta um gap nessa questão. Então, aparentemente, não chegou onde eles queriam. E, no contexto, esse artigo apresenta uma linguagem de programação preliminar e compilador preliminar para explorar as features da programação orientada a notificações. Essa nova approach amplifica o desenvolvimento do POM e a sua execução, né? Seu tempo de desempenho. Eu peguei esse paper aqui principalmente porque eu achei ele o mais simples aqui para deixar sucinto, né, o que o POM é. Então, assim, a ideia geral, né, é eu ter um sistema que, para quem já trabalhou com
com a abordagem, acho que é declaracional, né, em que você declara o conjunto de regras, uma abordagem bem semelhante a isso, só que pelo que eu entendi mais granular, no sentido que eu posso ter coisas imperativas ali no meio também, não é tudo declaracional. Enfim, posso estar falando muita merda. Mas aqui nesse mesmo artigo, a gente tem aqui um exemplo, né, uma Notification Structural View, né, visão estrutural da notificação. Então eu tenho a FBA aqui, que se eu não me engano é Factual Based alguma coisa de base de fatos, em que eu tenho, por exemplo, os sensores, as condições, essas são as premissas aqui. A partir do momento que essas premissas são verdades, então eu vou ter uma ação, que é uma instigação, que nesse caso aqui é o tocar o alarme. Então, por exemplo, se chegar numa temperatura muito alta, eu toco um alarme. Nesse exemplo aqui. E a gente tem esse diagrama de UML, tem bastante coisa isso nos papers do POM, são esses diagramas de UML explicando as relações entre regra, ação, instigação, método, atributos, premissas, condições e esse FBI, que se não me engano é Factual Based State, Fact Based Element, que é o elemento factual, né? O que está acontecendo de fato, como eles se relacionam. Mas, enfim, eu tô vendo, né, como uma relação de, aconteceu alguma coisa, desencadeia uma sequência de ações entre os meus entes do meu sistema, e esses sistemas ele vai desencadeando ações, vai desencadeando outras mudanças em outros entes, assim, estão se comunicando, enfim. E aqui na direita a gente pode ver melhor como isso acontece, né? Aqui, o Fact-Based Statement, ele tem os atributos, tem as premissas desses atributos, as condições, regras, e essas regras, elas desencadeiam ações, que desencadeiam instigações, que desencadeiam métodos, que desencadeiam mudanças na base factual. Então, é isso. Não sei muito mais o que adicionar dessa maneira. Pode pensar como um ciclo de condições, de regras, de coisas que vão desencadeando outras ações. Eu tenho um sistema de notificações aqui, né? Aqui, a cadeia de notificação da orientação a notificações. Então, seria essa cadeia aqui, né? E qual que é a vantagem, né, de eu ter uma abordagem dessa baseada em notificações com relação a uma abordagem tradicional? Como que eu faria, né, tradicionalmente? Como que isso muda com a orientação a notificações? Vamos aqui para o tablet. E vamos pegar o exemplo aqui, né, da temperatura mesmo. Tradicionalmente, a gente tem meio um event loop que, enfim, é um while infinito que a gente fica checando, a gente fica fazendo polling, né? Então, sei lá, de um em um segundo eu checo a minha temperatura e se ela mudou, eu desencadeio ali uma chamada de funções. Ou, enfim, dá para fazer por meio de interrupção também, mas tradicionalmente ali, vamos falar que é por polling, né? Então, aqui, ó, checar a temperatura, né? Então, ele checa a temperatura e, dependendo de como for essa temperatura, ele vai mandar as ações. Mas, todo esse tempo ali, eu tô despendendo tempo, né? Em que, se nada acontecer, enfim, ele não vai... eu nem precisaria estar rodando esse looping, né? E pensa que não é só a temperatura. Às vezes pode ser, enfim, temperatura, sensor de movimento, sensor de umidade. Pode ser 57 mil sensores aqui diferentes em que eu quero checar. E a relação entre as ações e as regras que tudo isso obedece é muito complexa. Isso é muito difícil de fazer em paradigmas tradicionais, tipo paradigma de fazer e de manter, né? Tipo paradigma procedural, enfim. Porque você vai ter um monte de chamada de funções, vai ter um monte de condições, assim, e não é muito legal de fazer. Enquanto que no POM, eu já consigo fazer isso de uma maneira muito mais até desacoplada, digamos assim. Porque eu consigo definir as minhas regras aqui e as ações, as condições, né, as regras, as ações baseadas nessas regras, e o meu sistema ele vai disparar esse tipo de coisa de uma maneira automática. Como isso se dá a nível de código, aí
aí é uma dúvida que eu também tenho. Eu vou ver se eu acho algum exemplo de POM, mas a princípio eu não achei. Mas o código, ele basicamente vai desencadear essas regras automaticamente para você. E assim, as diferenças, né, das regras tradicionais, as vantagens das notificações, né? Aqui nesse parágrafo ele fala que geralmente é uma questão passiva, né? Então mudou alguma coisa, eu vou lá e recalculo tudo, né? Enquanto com notificação, eu mando as notificações só do que mudou exatamente enfim, eu consigo uma reatividade semelhante ao que o React faz, né? Só que, para deixar claro também, né, isso daqui é tipo dos anos 2000, é de 2005 a tese, né, e os trabalhos são feitos bem antes da gente ter o React. E eu também aqui, ó, não tenho redundâncias estruturais, então eu checo a coisa só uma vez, pelo que eu entendi. Não tenho lógico ou replicação causal, então, tipo assim, eu não tenho o mesmo if em dois lugares. Eu acho que é isso, não sei. E redundâncias temporais, ou seja, calcular duas vezes a mesma coisa. Não tenho também. É uma capacidade essencial do POM. NOP é POM. Tá? E isso facilita também a questão de colaboração das entidades, porque, enfim, mudou o estado, as entidades já sabem o que elas vão fazer, mandam as notificações, espalham notificações pelos sistemas, os que já estão interessados já vão receber. Se quiserem mandar notificações para si mesmo, também consegue. E, igual eu comentei, né? Se eu tiver um monte de sensores para controlar, um monte de entidades nesse meu sistema em que eu tenho regras complexas entre eles, não o que vai definir a complexidade do meu sistema é o meu número de regras, não a combinação dessas regras entre si. Não sei se isso ficou bem claro, mas enfim, quando você vai fazer esses sistemas em paradigmas tradicionais, tipo procedural, é chato. É chato, galera. Se subir mais de 5 sensores ali, mais de 3 estados para cada sensor, olha, já começa a ficar bem chato de manter. Quando as reações, enfim, é complicado. Então você conseguir desacoplar isso de uma maneira relativamente fácil já ajuda bastante. Acho que quem trabalha com embarcados aí deve manjar muito mais que eu desses problemas. E assim, como que ele consegue tudo isso, né? O NOP, ele tira a redundância estrutural colocando tudo nas premissas, né? Então as premissas ali é o lugar da tua verdade onde você vai checar os atributos. E ele evita a redundância temporal, ou seja, a rechecagem das coisas, né? Por meio das notificações. Então, quando mudou alguma coisa no estado, a notificação comunica e o que está interessado lá vai lá e faz a checagem do estado anterior para o estado atual, ou enfim, a rechecagem do que precisa. Então, você tira as redundâncias de checagem do seu sistema. Ainda mais, essa abordagem por notificação permite você colocar, né, um acoplamento mínimo entre essas entidades. Isso é muito importante. É muito importante você não acoplar essas coisas, porque, igual eu tô repetindo sem parar, né, mas enfim, se você começar a combinar casos e condições de vários sensores, de várias notificações, de vários estados diferentes, isso vai ser bem chato de resolver. Conforme o seu sistema cresce, o seu estado cresce. Para quem já fez diagrama de estado também, com alguns sensores, sabe como é chato isso. Além disso, a questão da comunicação também, que eles comentam aqui, seria fácil de paralelizar, né? E eu fazer um sistema distribuído baseado nisso, porque o que eu preciso mandar? Eu preciso mandar a notificação. Não preciso saber de todo o estado, né? Eu preciso mandar só a notificação. E aqui eu vou pegar parte do mestrado também da Luciana Vilas Boas Vistec, que foi feito na UT também, e pegar parte daí para mostrar como que o POM se relaciona com outros paradigmas de desenvolvimento, tipo orientação a objetos, funcional, enfim, se tem alguma relação com o que é de 2011. E aqui ela vai falar de 4 paradigmas principais. Procedimental, que acho que é o que a gente está acostumado em C, a gente aprende a programar geralmente é isso daqui, né? Orientado a objetos, paradigma funcional e paradigma lógico. Funcional acho que está bem alta na rede, mas basicamente funções e coisas imutáveis. E só o paradigma lógico que talvez vocês não conheçam, e eu também nunca mexi muito, mas é você descrever o seu sistema você descrever o seu código, né, baseado em regras. Então, você tem você tem um conjunto de regras, você tem seu estado inicial e você quer derivar o seu estado final, né? Então, aquelas regras, né? Maria é mãe de João e João é irmão de
Joana. Então, Joana é mãe de Maria. Quer dizer, Maria é mãe de Joana. Enfim, sistemas de regras e lógicas e eu derivo meu estado final, tiro conclusões baseado nisso. Eu acho que é isso que é o paradigma lógico, posso estar falando merda também. Aqui, ó, por sua vez, o paradigma lógico se fundamenta no modelo relacional causal. No âmbito deste modelo, o mecanismo de inferência realiza buscas por valores, fatos, que satisfaçam certas relações causais, regras, a fim de provar um teorema ou atingir um objetivo. Os conceitos do paradigma lógico podem ser particularmente aplicados na construção de sistemas baseados em regras. E vocês vão ver que o Pon tem bastante disso. Ele é um sistema que é baseado em regras, nas premissas ali que ele tem. Mas tem partes também que você consegue fazer procedural também, se precisar, ou enfim, outra abordagem. Que são constituídos de uma memória para armazenar as regras, de uma memória para armazenar os fatos, e de uma máquina de inferência para inferir sobre essas duas bases. Então, eu tenho a base de fatos, a base de regras, e a partir de tudo isso daqui, né, eu consigo fazer evaluate, né, de novos fatos. Se mudou algum fato, eu checo quais regras esse fato afeta e faço atualização, né, da minha base de fatos novamente. Aqui, ó, matching. Compara os fatos em relação às regras visando ativá-las. As regras ativadas são colocadas de forma desordenada em um repositório chamado conjunto de conflito. Seleção ordena as regras ativadas conforme alguma estratégia de resolução de conflito para formar o conjunto ordenado de regras chamado agenda. Execução seleciona a primeira agenda e executa a sua ação. Nesta execução, a regra pode inserir novos elementos na base de fatos ou solicitar um serviço externo. Eu não sabia que era assim que funcionava. Aqui, ó, e a fase de match é a que mais compromete o desempenho dos sistemas baseados em regras. O problema ocorre ainda mais enfaticamente na implementação do sistema baseado em regras, que não possui mecanismo satisfatório de inferência. Então aqui, ó, a notificação, ao meu ver, ela vem bastante para satisfazer isso, porque se eu sei que eu mudei uma coisa só, eu vou puxar só aquela coisa com base na notificação, né? Se eu mudei só aquilo, então eu posso puxar só as regras que são afetadas por aquela notificação e ter um matching muito mais efetivo, né, de como que vai ser esse ciclo aqui. Aqui, ó, a ineficiência desses sistemas deve à variação redundante entre fatos e regras, uma vez que muitos dos testes realizados em cada ciclo de match apresentam os mesmos resultados dos ciclos anteriores, desperdiçando de processamento. Exatamente, era só eu ter terminado de ler, né, que ela já ia falar o que eu falei. E o que eu tinha falado lá da questão de dificuldade de implementação, né, que pô, começa a ficar muito chato, ó. Em relação ao requisito de facilidade de programação, de certa forma, é mais difícil programar no procedimental e orientação a objetos, uma vez que é necessário manipular diretamente os comandos da linguagem e organizá-los a fim de definir o fluxo de execução dos programas. Então, toda aquela regra de execução, de quando mudou alguma coisa, enfim, combinações, sequência de passos que você tem que executar, sequência de checagem, tudo isso você tem que fazer na mão, você não tem um sistema de regras por cima, né, para fazer para você, quando eu estou falando de procedimental e orientação a objetos. Ó, já o paradigma funcional e o paradigma lógico poupam o programador dessas particularidades de programação, mas, no entanto, possuem geral menos flexibilidade para acesso a hardware e para certas otimizações algorítmicas. E com o objetivo de propor uma solução para esse conjunto de deficiências dos paradigmas de programação atuais, foi desenvolvendo o paradigma orientado a notificações, POM. Foi criado a partir de um metamodelo genérico para controle discreto aplicado a uma simulação de manufaturas inteligentes, proposto pelo Simão, né, a tese de doutorado dele de 2005, eu acho que o primeiro artigo deve ser de 2001. Esse metamodelo foi evoluído para uma solução geral de controle discreto, além de uma solução geral de inferência, sendo proposto posteriormente como um novo paradigma de programação. Aqui, ó, galera, para fazer a revisão aqui, ó, é o Simão e o Stades, os principais autores aí do POM e seus desenvolvedores, né, seus criadores. Aqui, ó, o POM encontra inspirações no PL, eu acho, tais como a flexibilidade algorítmica e a abstração em forma de classes e objetos da orientação a objetos. O POM também aproveita conceitos próprios do PD, que eu não lembro o que é, como facilidade de programação em alto nível e a representação do conhecimento em regras dos sistemas baseados em regras. Assim, o POM provê a possibilidade de uso de partes dos estilos de ambos os estilos de programação em seu modelo, ainda que evolua e mesmo os revolucione de certa maneira no tocante ao processo de inferência ou cálculo lógico causal. Então, é o melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos. Eu acho que, assim, se vocês quiserem entender o POM, pegar essa tese aqui e ler a introdução dela,
acho que dá para entender muito bem. Dos artigos que eu peguei, é o melhor. E aqui dá para ver bem a classificação do POM, né? Como graficamente, né? Então, ele é alguma coisa que pega parte da orientação a objetos e parte de sistemas baseados em regras para unir o melhor dos dois mundos para sistemas que essas interações, essas mudanças de estado sejam críticas. Quiçá até coisa web, né? Poderia se aproveitar disso. Enfim, não sei como funciona essa questão de reatividade na web, né? Mas o POM tem muito disso. Enfim, se alguém for desenvolvedor de algum core, de algum React da vida aí, ó, fica a ideia para fazer uma revisão de literatura do POM e ver se tem alguma relação aí. E aqui, ler só mais essa parte aqui do mecanismo de notificações, que realmente não tinha ficado claro para mim nos outros artigos como funciona. Vamos ver aqui como ela coloca no mestrado, né? POM possui objetos que tratam dos elementos da base de fatos que são genericamente modelados para a classe FBE, Fact-Based Elements. Então aqui são coisas factuais, né? Conforme modelado na figura 4. A figura 4 é essa daqui. Então a gente vai ter a mesma figura ali da FBI, métodos, atributos, instigação, premissa, condição, ação e regra. Vamos ver o que é cada um disso. De seus atributos por meio de objetos da classe Attribute e seus serviços por meio de objetos da classe Method. Ok. Os objetos FBA, por meio de seus atributos e métodos, são passíveis de correlação causal por meio de regras. Então eu consigo... Como que é? Atributos e métodos são passíveis de correlação causal por meio de regras. Atributos e métodos por meio de regras. Ah, tá. Então eu consigo fazer um negócio causal aqui por meio das regras entre os atributos e os métodos, a quais constituem elementos fundamentais do POM. Cada premissa representa uma comparação de um atributo a um valor ou a outro atributo. Ok. Cadê a premissa? Ah, tá. A premissa aqui. Uma condição, então, é composta por uma ou mais premissas, quando verdadeiras, permitirão a execução de uma rule. Então, quando essa condição for verdadeira, eu vou executar essa rule que vai fazer essas ações. Vamos ver. Que pode realizar uma rule com todas as premissas verdadeiras e executa uma ação. Ok. Pode realizar uma ou mais instigações. Então, uma ação aqui causa uma ou mais instigação. Pode tanto realizar a chamada de um método, que realizará algum tipo de processamento, quanto alterar o estado de um atributo, o que fecha o ciclo de notificações das inferências. Tá. Então, acho que a cadeia aqui, o atributo, as premissas, as condições aqui tem uma ou mais premissas, se todas elas foram verdadeiras, e todas as condições aqui da regra foram verdadeiras, ativa ela. A regra ativada causa uma ação. A ação pode causar uma ou mais instigação, que pode chamar um método ou modificar atributos. Ok. Aqui, na figura 5 apresenta um exemplo de regra de uma regra, o exemplo de rule na forma de uma regra causal. Essa representação facilita a visualização de cada rule é composta de outros objetos colaboradores. Então, aqui, né? Então, aqui, ó, regra para abrir o portão. Então, eu tenho a base factual da porta, a base factual do controle remoto. Se a porta está fechada e o controle remoto, o status é verdadeiro, essas são as premissas, né, as condições. Então, eu vou chamar o método aqui. Então, eu vou chamar, né, basicamente, a regra vai ser ativada, né, que vai causar a ação, que vai chamar as instigações do método. Então, o gate aqui vai... A porta vai abrir e o controle remoto vai desligar. Essas são as instigações. Exemplo de uma regra no POM. Então, basicamente, eu consigo, acho que, fazer quase todo o meu sistema, né? Com base nessas relações aqui. E daí, por exemplo, o meu opening aqui, o meu status off, eles podem ser simplesmente métodos enfim, igual a gente faz em orientação a objetos, igual a gente faz em procedimental, que seguem a sequência de passos. Mas o meu sistema como um todo, a regra do meu sistema, ela é encadeada nesse esquema do POM, da orientação a notificações. E vamos ler aqui para terminar. A rule da figura 5 é referente a uma regra do sistema SPE. Tá, ok. A condição desta regra lida com a decisão de abertura do portão, caso o controle remoto tenha sido pressionado. Essa condição é composta por duas premissas que se constituem de outro tipo de objeto inteligente. Estas duas premissas fazem as seguintes verificações sobre a FBA Gates Remote Control. O portão está fechado, o controle foi pressionado, assim conclui-se em geral que os estados dos atributos das FBAs compõem-se os
fatos a serem avaliados pelas premissas. Tá, enfim, não entendi aqui o que o texto quis dizer, mas eu acho que eu entendi a ideia. E é basicamente isso daqui. Daqui a gente tem um sistema geral, né, de como funcionam essas questões. A base de fatos aqui dos elementos, tem os tais atributos, os atributos têm as premissas, que chamam as condições, que chamam as regras, que chamam as ações instigam uma ou mais, fazem uma ou mais instigação, e podem chamar métodos ou mexer em atributos por meio de métodos também, e isso mexe na base de fatos, e eu tenho um ciclo infinito. Imagino que eu tenha coisas externas aqui também que possam acontecer, de entrada no meu sistema. Mas, galera, o POM é esse paradigma orientado a notificações e, para mim, na minha cabeça, lembra muito essa questão de como as frameworks de front-end vendo hoje em dia, né, nessa questão de reatividade, de mudança de estado, controle de estado, notificações. Só que bem mais para trás, né? E um sistema, ao meu ver, bem mais genérico também do que o front-end se propõe. E é desenvolvido aqui no Brasil. Eu vou deixar todos os links aqui, né? Tem, enfim, esse paper aqui esse aqui que foi o primeiro que a gente leu, né? Programação orientada a notificações, linguagem compilador. A gente tem a tese do Simão também, que vocês vão ver que a tese do Simão, ela é um negócio bem mais teórico, assim, dava para ver que não era o POM ainda, porque quando ele fala aqui, ele vai falar de manufatura holônicos, ele vai falar do controle holônico, Holons, sistemas, essas entidades inteligentes. Eu decidi não começar por aqui porque eu acho que assim, é mais fácil mostrar a ideia da notificação, né, e do POM depois, agora, né, que já está mais amadurecido, do que essas ideias iniciais de para onde evoluíram, mas também é bem interessante de ver. E se quiserem, para quem se interessar, eu não posso falar por eles, mas eu imagino que se mandarem e-mail para o pessoal da UT ou para os pesquisadores que trabalham com isso, eles vão responder tranquilamente. Se não responderem, por favor, me desculpa, se não, me desculpa, Stades. Mas é isso, galera. Tá aqui o famoso POM, quem passou na UT conhece, né? Paradigma orientado a notificações, desenvolvido aqui no Brasil, e pra gente ver, né, que não é só funcional, não é só procedural, não é só orientação a objetos que existe, né? Existe vários outros paradigmas, várias combinações entre eles. E, inclusive, sendo desenvolvidos aqui no Brasil pra gente ficar de olho e aprender. Então, é isso, galera. Valeu. Não esqueça de deixar o like aí, curtir o vídeo. Valeu, um abraço.